A gente teve recentemente uns causos interessantes porque relembra alguns dos seus vídeos, e sobretudo um vídeo específico que eu acho que é o seu vídeo de maior repercussão, que é o do Imaginário Fascista, Isso, né? é o meu maior vídeo. E curiosamente, assim, essa semana estreou The Boys, né? Nova temporada. Semana passada. Ou tá pra, estreou na semana A passada discussão continua se acirrando sobre a série. e reanimou todo o debate com relação a isso, né? Só que é curioso como somente nessa temporada a gente vê essa galera da cultura woke, né? Descobrindo que a série é, na verdade, uma sátira com Sim. eles. Então, assim... E aí? O que... Então, toda temporada, na verdade, né? Assim, a temporada passada já teve um relógio que ficou mais localizado nos Estados Unidos, né? Que tinha um negócio lá do Supes Lives Matter no Daquele episódio personagem que e enfrenta tal. o trem-bala. Então tem isso. Eu tô falando porque, na verdade, eu nem assisto essa série. Mas é uma série que tá toda temporada, fica essa discussão circular. E eu tô assim, eu até falei isso essa semana. Assim, gente, eu não aguento mais essa discussão toda temporada, mas ao mesmo tempo, toda vez que tem essa discussão, as pessoas vão lá assistir meu vídeo, o pessoal posta meu vídeo. Então continue discutindo. Então, né? assim, pode discutir. Na real, é isso. Pena que só vai ter mais uma temporada, né? Infelizmente. Mas acabou que depois desse vídeo, virou meio que talvez a grande pauta do meu conteúdo, que é por que as pessoas não sabem interpretar as coisas, por que as pessoas não entendem as coisas, por que não sei o quê. E aí esse vídeo era justamente justamente uma exploração de como a linguagem ela também tem um viés. A linguagem, os códigos que a gente usa, o cinema tem um lugar nos processos históricos. O cinema não está isolado dos processos Perfeito. históricos. Ele é resultado dele. Ele é resultado de um processo histórico. Então a gente tem que olhar para esses fenômenos não apenas como o resultado de um monte de gente burra que não entende o que tá diante delas, assim. E aí é muito interessante olhar pra isso de diferentes formas, porque desde que eu postei esse vídeo, sempre as pessoas já fui em vários lugares onde as pessoas me perguntavam, mas e aí? O que faz? É pra a série ser mais explícita no viés político dela? A série tem que deixar mais claro o viés político dela? Eu não sei se é o caso de deixar mais claro ou deixar menos claro. Mas eu acho que é você entender que existe uma experiência ali que é sensorial quando você tá assistindo, quando você tá lendo. E que quando a gente faz esse tipo de análise no sentido de, olha, as pessoas não estão entendendo, você tá descartando a experiência sensorial, que é a experiência que todo mundo tem. E eu até falei sobre isso de novo no meu último vídeo. Semana passada eu postei um vídeo. Machado de Assis. Machado de Assis. E aí foi... Eu lembro que eu tava escrevendo esse roteiro e eu fiz, nossa, eu não acredito que eu vou entrar nesse assunto de novo. Porque era justamente isso, era justamente essa questão no vídeo eu tava discutindo a questão do dicionário. Que tinha muita gente reclamando que, pô, Machado de Assis eu tenho que olhar o dicionário o tempo inteiro. Mas você precisa olhar o dicionário o tempo inteiro pra entender o que a pessoa tá falando? Quando você tá lendo um texto, você precisa, você vai decodificando palavrinha por palavrinha. Sim. Não, existe um contexto ali que ajuda você a entender melhor. E existe a própria experiência sensorial de decodificar a palavra, de você ler uma palavra, existe um ritmo que as palavras constroem entre si. E aí... A própria construção da frase, ela é contextual. Né? Se você pega a frase e contextualiza com o parágrafo, com o que está sendo escrito, você não precisa estar entendendo cada uma das palavras que estão ali, você vai compreender o texto. Né? E aí eu cheguei num... O cinema é um pouco assim também, de certa forma. Porque aí eu cheguei num ponto da história que era... O rolê da Susan Sontag, da interpretação, né? Outra interpretação. Porque ela vai lá e fala, tipo, nem a gente não assiste as coisas meramente pelo significado que elas têm. A gente não assiste The Boys meramente porque está criticando o super-herói, a figura do super-herói na sociedade. A gente não assiste Tropa de Elite apenas porque existe uma crítica à instituição policial. Tem uma libido ali que está sendo construída pelo... O Capitão Nascimento, ele despertou a libido de muitas pessoas no Brasil, assim, então por isso que as pessoas olham para aquilo, elas se sentem seduzidas pelo Capitão Nascimento. Mas essa libido, de certa forma, ela também contribui para um estímulo meio fetichista pela interpretação também, né? Porque você joga esse espectador por essa libido, por essa experiência sensorial, mas nós temos um ímpeto, digamos assim, pela busca da resposta sobre aquela coisa de alguma maneira, né? Sim. Que é justamente o que a Susan Sontag vai na direção contrária, tentar descobrir, de certa forma, como começou isso. Ela vai lá em Aristóteles, Platão assim, e tudo mais, para essa questão da mimese, etc. E aí ela
ela vai justamente contra a interpretação, justamente porque ela, na sociedade contemporânea, ela acredita que há um estímulo quase fetichista por essa interpretação. Sim. Né? Que, de alguma forma, essa construção imagética que o cinema tem faz com que a gente tente buscar essa interpretação, mas de alguma forma, diferente da literatura que você trouxe, existe uma questão que eu acho interessante, porque o cinema mostra de imediato. Então, Sim. de certa forma, o cinema já mostra a resposta. Uhum. O que faz com que as pessoas tenham a crença de que se elas não entendem, tem um problema. Porque tá mostrando. Diferente da literatura, sabe? Sim. A literatura ela tem um aspecto mais... menos visual, digamos assim, e que, enfim, te faz com que você tenha que buscar essa interpretação de alguma forma, mas quando você vai pro cinema, onde a coisa é mostrada, né? Se você não entende o que tá na sua frente, porra, tem alguma coisa errada comigo. Sim. Ou então o filme tem alguma coisa errada com O ele. pessoal adota essa posição de passividade, você tá vendo o filme, você tá parado assistindo e, tipo, o que tá vindo você tá aceitando como resposta. Sim. E é isso. Você não vai Sim. querer, muitas vezes, pensar sobre aquilo pra processar, tipo, entender qual é a abordagem, o que tá dizendo aquilo de verdade, sabe? Aquilo é Sim. uma crítica, aquilo é um enaltecimento, sabe? Sim. É aquilo que a gente sempre fala, né? O cinema, ele mostra o imediato frente à câmera. E, de certa forma, uma verdade. Claro, uma verdade manipulada. E aí, enfim, o que se faz com isso e o que se constrói enquanto interpretação. E aí, aquilo que você trouxe, a interpretação, ela carrega sempre um viés. Sim. E aí, enfim, a gente pegar a questão do The Boys, mais uma vez, né? A gente perceber que, enfim, por mais que seja uma série que, de certa forma, satiriza essa galera, ela vai ser trazida pra essa galera também. Mas eu acho que a série tem defeitos nisso também, sabia? Ah, Eu vejo a série... Era menos explícito no começo, dá pra gente admitir isso. Você era menos percebe explícito. como os criadores, eles estão, tipo, forçando mais pra ser mais explícito pra ver se eles convencem. Mas eu acho que eles ainda não convencem. E tem o entrevista do criador falando assim, cara, eu tava... Tipo assim, parece que... Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. E aí eu acho que esse não saber mais o que fazer é justamente esse desprezo pela forma, né? Que é como se a forma fosse uma grande mentira e ela escondesse um véu que atrás desse véu tá a verdade, que é esse conteúdo. Mas não adianta que é o que a gente tá dizendo isso aqui, estamos dizendo isso aqui. Mas a pessoa entende outra coisa, porque as pessoas veem The Boys pra ver violência, putaria e tal. Que Os momentos libido. mais cultuados da série são esses momentos que é eles tripando pessoa, abusando da mulher. Então, tipo, acaba imediato, que né? é essa comunicação que a série tá fazendo. Então, eu entendo como é ridículo as pessoas entenderem que tá fazendo um endeusamento do Homelander. Mas eu também entendo as pessoas que estão achando legal o Homelander, porque a série, de certa forma, está, sim, protegendo a figura dele. Sim. Porque o que tem de mais legal pra muita gente na série é o que ele está protagonizando, sabe? E eu não acho que ele é nem desconstruído o suficiente. Não é. Porque os defeitos dele é tipo, ele é inseguro, ele se masturba, ele é uma pessoa cruel. Mas, tipo, como é que a série aproveita isso? Eu não acho que há um aproveitamento interessante disso. Eu acho que no final das contas a série está, sim, de certa forma, cultuando a figura dele, sabe? Tá. E é isso justamente, nesse vídeo que eu falei do imaginário fascista, acho que a ideia central, não sei se é essa a ideia central, mas uma ideia que é muito importante para a construção do vídeo é a ideia de como você consegue esteticamente cultuar um personagem... Que você tá tentando criticar. Que você tá tentando criticar. Tipo, o texto tá dizendo que esse personagem é crítico, é o Capitão Nascimento. Sim. Se você assiste ali com o mínimo de senso crítico, você entende que esse personagem tá sendo criticado. Mas ali ele é esteticamente cultuado. E ele tá dialogando com ideias que são parte do senso comum. Então, quando o Capitão Nascimento olha pra um maconheiro, né? Que ele fala assim, seu maconheiro, você que financia isso aqui, isso aqui é exatamente o que o Datena diz, é exatamente o que os programas policiais dizem. É a forma. E você ainda é guiado por ele pela narração que tem no filme, guiado sabe? por ele pela narração. Então o tempo inteiro ele tá te levando pro pensamento dele. Então ele tá sendo cultuado, assim, aí você vai ter o Padilha lá também entrando em parafuso, assim, não sei o que eu faço. Ele vai lá e faz um segundo filme pra ver se conserta o negócio... piora mais ainda. Pedido de desculpas, né? A tentativa de pedido de desculpas. E aí, assim, eu acho que é esse desprezo, assim, essa percepção da forma como uma mentira. Sim. Isso aqui é uma mentira. Tem uma verdade atrás da forma que aí sim é que tá. E se você não entende é porque você é burro. Sim. É o que a Susan Sontag traz também, né? É a suposta ideia de que é possível separar forma e conteúdo. Como se fossem elementos indissociáveis, né? E eu tava estudando umas coisas essa semana e eu acho que tem uma certa analogia com a forma como a gente fala de tecnologia também. Assim, a tecnologia também não é
a tecnologia não é apenas o meio onde algo chega até a gente. A tecnologia também a tecnologia também traz, a tecnologia também é ideológica. A forma... E o McLuhan fala, né, que o meio é a mensagem. Sim. Então, existe conteúdo na forma, existe ideologia no meio, Sim. sabe? E aí, se a gente despreza isso, a gente não vai continuar repetindo os mesmos erros, porque está partindo de uma premissa falsa de que não, então vamos abrir esse véu aqui. As pessoas não estão entendendo o que tá atrás de véu. Aí vai tirando véu e não sei, vai virar um TED Talk, você vai assim, então, tem um PowerPoint aqui, eu vou explicar pra ver se as pessoas entendem e não vão entender também, sabe? Sim, com certeza. A forma é a expressão final do conteúdo, que a gente sempre fala, né? Existe no caso de Tropa de Elite especificamente, é interessante esse estudo de caso, digamos assim, porque como você disse, é possível a gente enxergar em Tropa de Elite o conteúdo como sendo um conteúdo crítico a todo aquele processo. Mas a forma do filme comunica uma outra coisa. Sim. E a forma vai ser a expressão final daquele conteúdo. Então, o que as pessoas vão trazer da experiência daquilo é o fetiche sobre aquela coisa. Sim. Então vai replicar todo aquele discurso que se diz, né, o bandido bom, bandido morto, a parada do maconheiro que você trouxe, por exemplo. E vai ser esse discurso que está muito intrínseco na forma do filme que vai ser replicado. Por mais que o conteúdo tente ser crítico, o conteúdo ele só chega através de uma forma. Sim. Através de um meio específico pelo qual ele vai ser exibido e experienciado. E é muito o que acontece com Tropa de Elite. Agora, um outro filme que você cita, que a gente já conversou bastante aqui... Um outro Tropa, só que Estelares, né? Que também vai ser um filme que vai ser, de certa forma, em determinado momento, sequestrado pela direita. Mas que, nesse caso, complexo. Eu acho engraçado esse filme. Assim, pelo menos assim, eu nunca tinha visto e eu vi na época que eu fiz esse vídeo, né? Eu gosto muito do Paul Verhoeven. Maravilhoso. Foda. Mas eu nunca tinha visto esse filme e eu sempre ouvia falar desse filme. E tem o livro, aí eu tenho o livro em casa que a editora me mandou e tal. E aí eu não lembro como foi que eu associei uma coisa a outra na época que eu tava fazendo. Como foi que eu fui assistir Tropas Estelares e aí eu li um pouco do livro, mas eu não consegui ler o livro. Eu tive a mesma reação que o Paul Verhoeven teve quando ele foi ler o livro Tropas Estelares e ele percebeu, isso aqui é um livro fascista. Tipo, o que eu faço com isso aqui agora? Me contrataram pra fazer esse filme, pra contar a história desse livro. E essa história é fascista. Claramente, isso aqui é uma narrativa fascista. E aí ele vai lá e faz um grande deboche, assim. E aí eu acho que existe um esforço dele, pelo menos essa foi a percepção que eu tive, assim. Existe um esforço dele de meio que quebrar o código, de meio que... Vamos usar outro código aqui, vamos não colocar esses caras como heróis, vamos mostrar essas figuras de uma outra forma, não vamos cair da mesma armadilha, vamos mostrar de outro jeito. E aí, a reação do público na época foi tipo, o que é isso que eu acabei de assistir? Eu não tô entendendo esse filme. Parece que é um filme tosco, parece que é um negócio meio Chaves, meio... Sim, e as reações da crítica americana que você até bota no vídeo são maravilhosas. As pessoas, tipo, é um entretenimento aí sem muito valor, que não pensa muito. Então, tipo, eu não sei o que ele quis dizer, se ele tá apoiando ou não. Gente, tá tão na cara a parada. E é muito interessante, assim, acho que pra mim, e eu falei isso no vídeo, assim, que é um ano depois do Independence Day, né? Sim. E o Independence Day é o filme que encapsula essa experiência do imperialismo americano. Do inimigo comum. Do inimigo, não sei o que. Ele tem todos os códigos, estão ali. Sim. Tá lá o presidente dos Estados Unidos falando num momento super glorioso e tal. Tá todos esses códigos aqui. Então, a sensação que eu tenho é que esse público aí americano estava muito habituado a isso aqui. E aí, quando chega Tropas Estelares e quebra um pouco esse código, parece que é uma versão tosca de Independence Day. Sim. Às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas pensaram isso. Ter sido um filme imediato após pode ter contribuído a ideia de se tentar assistir ao filme como se assiste Independence Day, né? Isso. De certa forma, né? De ser uma espécie de continuidade. Né? As pessoas, tipo, isso aí deve ser tipo Independence Day. Vou ver, então, mais um filme de navinha. Mais um filme de navinha americano. Sim. Só que é interessante como o Paul Verhoeven ele constrói o filme quase como uma novela entre publicidade, né? Então, assim, propaganda, novela, propaganda, novela. Que é um negócio que ele fez em Robocop também. Sim. Assim. Só que, nossa, eu acho... Sei lá, que Robocop é muito legal
de uma outra forma também. Só que o jeito como ele faz lá no Tropas Estelares, assim, eu acho maravilhoso. É porque é um negócio mais universal, né? Robocop é muito sobre os Estados Unidos e a cultura militar deles e tal. Mas esse é sobre o fascismo no mundo todo. Tanto é que não é nem focado nos Estados Unidos o filme. E é os insetos, assim, um inseto bom, inseto morto. Tem um negocinho assim. Cara, é bom demais, demais. A gente até falou sobre isso. É um inseto, eles estão aqui, nós estamos aqui, e eles querem nos destruir. São duas coisas completamente distantes. Tu nunca viu um inseto fazendo nada no planeta Terra. Você viu tudo destruído, mas foi um inseto, mas você não viu nada. Então, tipo, você não sabe, é tudo propaganda, porra. Propaganda, é a construção do inimigo comum e tudo mais. É brilhante essa questão. Mas é interessante quando você traz lá no início essa perspectiva onde justamente através da forma a gente traz essa comunicação sobre o que está sendo dito. Mais uma vez, a forma sendo a expressão final desse conteúdo. E como esse imaginário fascista, por mais que ele seja transmitido pela indústria da cultura, ele também permeia a sociedade e como essa sociedade interpreta as coisas, né? É demonstrar, de certa forma, como a indústria da cultura ela retroalimenta esse imaginário fascista, mas ela, ao mesmo tempo que ela retroalimenta, ela precisa atender a esse desejo, de certa forma, nas pessoas, né? Então, se eu construo esse imaginário nas pessoas, eu preciso imediatamente depois atender esse desejo mais uma vez, e assim a coisa continua girando. E é o que eu sinto que acontece com The Boys, com Tropas, de alguma forma também. Teve um debate forte sobre isso com o Roma, do Quaron, né? Na época. Eu não lembro. O Roma é que é a história da infância dele, que era empregado, que era explorado. Sim, mas o debate eu não... O debate era porque, tipo, ele faz uma escolha que eu acho muito boa, que ele fotografa em preto e branco, mas é um preto e branco digital. Porque se tivesse o grão, se fosse um negócio filme, teria uma parada de nostalgia ali. Então ele tira a nostalgia pra ser um preto e branco limpo. Isso é legal. Só que mesmo assim, ainda são imagens da empregada doméstica sofrendo e sendo explorada, sabe? Então ficou esse debate, tipo, até onde ele tá sendo ético contando a história desse jeito. Eu não tenho nenhuma opinião formada, porque eu só vi o filme na época, mas foi um debate muito interessante na época. Eu li muitas boas opiniões dos dois lados. Eu lembro de não ter gostado muito, mas esse debate eu não tava por dentro na época, não.